mandei o convite. Para ser submetido analítica? Isso, mas eu mandei o convite por e-mail, no e-mail registrado junto ao Moodle, para você não precisar pedir autorização mais. Então, assim, aproveita aí que a gente falta ainda alguns minutinhos para iniciar a aula. Confere lá se chegou o e-mail para você autorizar, para não precisar pedir autorização nas próximas aulas. Se por acaso o e-mail que está no Moodle não for o que você estiver utilizando, manda ele para mim aqui agora, que eu já mando o convite para você. Beleza, Tá eu bom, vou dar uma olhada aqui. Professor, não chegou não? Oi, tava falando, mas tava com o microfone desligado. Tá ouvindo agora? Ah, então, só para confirmar, o seu nome é porque eu ainda estou sem acesso ao que é acadêmico. O seu nome é Karen Drielli mesmo, ou pelo menos o Karen tá certo, porque eu faço a lista de chamada aqui automática usando esses aplicativos. Depois, quando a gente vai lançar, fica difícil identificar se o nome não estiver correto. Então, só para ter a certeza se o nome está certo. Tá Então, sim, tá correto. Tá bom, obrigado. Eu estou só aguardando da 19h30 para iniciar a aula. Então, manda o seu e-mail, Marcos, que eu mando o convite. Os dois que eu também acabei de autorizar a entrada, se puderem conferir o e-mail de vocês, porque eu mandei o convite e aceitarem o convite para a aula, para não precisar pedir mais autorização para entrar, faz com que a aula flua melhor. Se não tiver recebido o convite, manda o e-mail aqui no chat que eu mando o convite de imediato e não precisa pedir mais autorização para entrar em sala.
O seu eu acabei de mandar, Marcos. É porque provavelmente o e-mail que você está usando não é o que está registrado no Moodle, né? Bom, gente, então são 19h30, eu vou iniciar. Primeiro, então, boa noite a todo mundo. Eu não costumo usar a câmera até para facilitar a aula, mas é o primeiro encontro nosso, então estou aqui com a câmera ligada para que vocês de alguma maneira possam me conhecer. Eu me chamo, então, Agenor e vou dar prosseguimento ao curso que o professor Marcos vinha fazendo com vocês, tá bom? De Geometria Analítica. Eu fiz algumas mudanças lá no, no Moodle de vocês, tá bom? Ainda estou sem acesso ao que é acadêmico, o Diego não fez não botou meu nome ainda lá sob responsabilidade no diário, mas daqui até o final do curso eu serei o responsável pela disciplina, então vou dar andamento ao que continuar o que o professor Marcos vinha falando, tá bom? Eu ontem, então, eu mandei um convite no e-mail que estava registrado no Moodle de cada um de vocês, tá bom? Então, assim, eu só tenho acesso àquele e-mail. Se por acaso o e-mail que você estiver utilizando não for o do Moodle, então você provavelmente está pedindo autorização para entrar em sala. Ou, se for o mesmo e-mail, mas você não aceitou o convite que eu mandei ainda, então eu reforço que aceite o convite, tá bom? Para que você possa entrar em sala sem pedir autorização. Por quê? Eu começo pontualmente, 19h30, as aulas, e aí vocês vão ver que eu partilho a tela com vocês num quadro negro, onde eu dou aula normalmente. Eu não tenho condições de ficar voltando esse quadro negro para o Moodle, senão inviabiliza a aula. O curso, que usualmente seria de 3 horas de aula por semana, são só 45 minutos. Então, eu procuro começar pontualmente, e aí, se você tiver algum problema em fazer essa autorização, eu peço que tente entrar alguns minutos antes, tá bom? Uns 15 minutinhos antes, que eu costumo ficar aqui aguardando para iniciar a aula, tá? Então, esse é o primeiro recado. O segundo, então, vocês estão vendo que eu gravo todos os encontros e aí eu deixo o link lá na sala do Moodle de vocês, tá bom? Então, assim, se por acaso perder alguma aula, vai estar lá gravado. E aí eu mando junto o print da tela, porque eu uso esse quadro, então eu mando o print da tela para que você possa, de alguma maneira, revisar o conteúdo, tá bom? Eu vi aqui que a Viviane falou que viu o e-mail, mas não viu que tinha opção. Se você puder mandar o e-mail novamente, eu convido, ou então talvez aceitar lá que eu mandei o mesmo estilo, né? Tem o convite e aí é só aceitar que tem acesso direto, tá bom? O último recado, antes de eu passar para o quadro propriamente e começar a aula, é que tomem cuidado com o nome, tá bom? Deixe o nome de acordo com o que está no Moodle de vocês, no que é acadêmico de vocês, para que eu possa identificar, porque eu uso
um aplicativo que faz a chamada automática, justamente para ganhar tempo, e ele só coleta o nome do jeito que está. Então, às vezes, acaba logando no e-mail de alguém da família, aí não vem o seu nome conforme está lá, ou usa algum apelido, tá bom? Tomar cuidado. Vocês que se conhecem, pode ser que algum aluno tenha nome repetido, então, se o seu nome repete de alguém por nome, sobrenome, e essas primeiras orientações. Eu vi aqui a pergunta de como será a avaliação, eu deixei já um resumo lá no Moodle, mas esse primeiro momento eu não poderia deixar de falar sobre isso, tá bom? Eu estou aqui no quadro, imagino que vocês estejam vendo. Como eu falei, meu nome é Agenor. E eu vou fazer um resumo do nosso planejamento daqui para o final e final do curso em março e explicar como que serão esses avaliações e tudo mais, tá bom? Então, contando com a aula de hoje, nós temos 10 encontros síncronos, ou seja, esses encontros ao vivo, tá bom? Eu vou aproveitar ao máximo esses encontros. Mas semana passada vocês tiveram uma aula perdida, então tem um encontro perdido aqui, faltando, que foi o da semana passada. E eu vou enviar também algumas atividades, e essas atividades são vídeos que eu gravo, tá bom? Atividades assíncronas, para complementar o conteúdo, tá? Uma dessas atividades assíncronas, então, uma maneira de repor as aulas, de acordo com a instrução normativa da PROEM, é que quando um encontro não acontece, na época não era o professor de vocês, mas esse encontro não aconteceu, é que ele deve ser gravado e disponibilizado. Eu não quis fazer isso de primeiro momento, porque para poder me apresentar e tudo mais, tá bom? Mas durante a semana, então, eu vou gravar esse encontro de 45 minutos, vou postar conteúdo e eu recomendo fortemente que assistam esses vídeos, porque são conteúdo e eu dou prosseguimento. Então, assim, se eu mandei um vídeo com conteúdo, eu emendo o conteúdo na aula seguinte, supondo que no momento que vocês vão destinar, vocês tenham assistido esses encontros assíncronos, tá bom? E de acordo com o andamento desses próximos encontros, eu vou complementando. Então, em 45 minutos nunca dá tempo de falar todo o conteúdo que a gente precisa, então eu vejo até onde foi ministrado, e aí dou sequência nesse conteúdo de maneira assíncrona, tá bom? Em geral, vídeos de 20, 25 minutos, meia hora no máximo, para complementar a questão de conteúdo de vocês, tá bom? Então, assim, o andamento da aula vai ser esse, é como se a gente estivesse num quadro mesmo, uso esse quadro para dar aula, e o que fica faltando eu gravo e mando para vocês ao longo da semana. E junto com isso, então, eu seleciono listas de exercício, tá bom? Então, listas de exercício. Como funcionam essas listas de exercícios? Eu vou seguir o mesmo livro que o professor Antônio Marcos estava usando, o livro de Geometria Analítica do professor Paulo Interni. Ele tinha deixado o PDF para vocês fazerem o download, eu imagino que já tenham feito. Se não fizeram, na apresentação que eu alterei lá no Moodle, eu reforcei qual é o livro, porque assim, tem vários livros. Esse curso de Geometria Analítica é um curso, então, já consagrado na matemática, tem várias referências boas. Qualquer livro que você pegar para estudar, em geral, vai contemplar a nossa emenda, tá bom? Mas para adotar um como um padrão, então, vou manter o livro que o professor vinha usando, do Paulo Interni. E as listas de exercícios, essencialmente, são todos os exercícios ao final do capítulo, tá? Como tem o PDF do livro, para facilitar para vocês, eu vou lá e seleciono as páginas e falo, olha, tentem resolver, eu resolvo os exercícios entre as páginas tal e tal, que é isso que compõe, essencialmente, a matéria que a gente vai avaliar, tá bom? Então, falando de matéria que vai avaliar, isso remete, então, a nossa maneira de avaliação, tá bom? E como que vai ser feito. Então, dado que a gente tem 10 encontros, eu estou propondo para esse momento daqui, para o final do curso, 2 questionários avaliativos. Vocês vão ver, já está lá no Moodle, tá bom? Então, o questionário avaliativo 01, com período para resolução entre os dias 10/2/2021 a 15/2/2021. Eu já vou explicar como é que a gente compõe as questões, quantas questões tem, etc. E o questionário avaliativo 02, com período de realização entre 24 de março de 2021 a 28
de março de 2021. Então, sempre 5 dias corridos para fazer, tá bom? Eu deixo, então, além de ser 5 dias corridos, esses questionários sempre têm início a 0 hora do dia e término às 23h59, tá bom? Então, no dia 10/2, meia-noite, a partir de meia-noite está liberado, até as 23h59 do dia 15/2, a mesma coisa entre os dias 24 e 28. Cada questionário, então, você tem uma tentativa, tá bom? Uma única tentativa. E o período para responder eles, né? Então, quando você iniciar nessa única tentativa sua, você tem até 2 horas e 30 minutos, tá bom? Por que isso, então? Em geral, a gente, se fosse de maneira presencial, a gente planeja essas provas para que sejam respondidas em 1 hora e 30 minutos. Como a gente está no computador, então, mais 30 minutos é razoável. E aí eu costumo colocar, então, questões onde você tem que tirar a foto e enviar a resolução. Então, aí eu adiciono mais 30 minutos para que você possa fazer esse procedimento, tá bom? Cada questionário avaliativo, então, possui 5 questões. Cada um, então, tem 5 questões. Dos temas trabalhados até a véspera da prova, tá bom? Então, 5 questões. Cada uma no valor de 0 a 2 pontos. Ok? Eu digito, então, dentre as listas de exercício que eu seleciono para vocês resolverem, tá lá, lista de exercício. Lista 1, 2, 3, quantas listas forem necessárias. Eu seleciono, então, digito a maior quantidade possível desses exercícios da lista, tá bom? Então, por isso que eu recomendo que resolvam a lista. Digito e peço que seja selecionado de modo aleatório para cada aluno 5 questões, tá bom? Dentro do questionário, vocês vão ver se vocês podem transitar entre as questões. Estou na 1, talvez eu tenha alguma dúvida, posso pular para 2, posso pular para 3 e ao final voltar, e isso não causa nenhum problema, mas ao término de 2 horas e 30 minutos, o questionário é encerrado e ele envia automaticamente para mim, tá bom? Então, é assim que vai funcionar. Como que vai ser a média da nossa disciplina? Então, a média final, digamos, questionário avaliativo, vou chamar de N1, tá bom? A nota do questionário avaliativo de N1. A nota do questionário avaliativo 2, N2. Então, a média é N1 mais N2 sobre 2, ok? Maior ou igual a 6 e frequência de pelo menos 75%, o aluno está aprovado, ou a aluna está aprovada. Se a média for menor do que 6, ou a frequência for inferior a 75%, então está reprovado, ok? Perguntas, sugestões, dúvidas, para a gente poder propriamente iniciar retomar o conteúdo. Vou relembrar rapidamente o que o Marcos falou com vocês para a gente dar prosseguimento no curso. Nenhum comentário, nada? Professor, Ok. Pois não. o questionário 1 você já colocou para fechar dia 15? Dia 15/2, daqui a um mês, né? Ah, tá, desculpa, tá certo. É 15/2, né? Tá bom, é porque eu não vi aqui. Sem problema. É entre os dias 10/2 e 15/2, tá bom? Então a gente vai aproveitar um pouco do que o Marcos falou e o que eu vou falar até a véspera, né? E aí, com isso, a gente compõe as questões, tá bom? Essencialmente vão ser das listas que eu for passando para vocês. O livro tem as soluções, as respostas de algumas questões no final, mas às vezes não tem o desenvolvimento, tá? Então, por isso que é interessante que eu coloque essas questões com foto, para você enviar o desenvolvimento, porque se só pedir a resposta, fica sem sentido pôr a questão se no final tem a resposta, né? Então, assim, diga a resposta, tem lá no final, é só copiar, tá bom? Mas, assim, funciona dessa maneira. Tudo bem, professor. Ok?
Então, eu vou aproveitar que não temos muita pergunta, então, assim, eu vou para a parte que interessa, que é a questão do conteúdo. Eu conversei com o Marcos antes de iniciar a turma, ele me deu um panorama do que ele havia comentado, falado em sala. Então, essencialmente, o que foi falado até agora foi um pouquinho sobre, então, o tratamento geométrico em vetores, tá bom? Então, falou sobre vetores do ponto de vista de um tratamento geométrico. Então, vocês devem ter visto que um vetor é algo que tem uma direção, um sentido e um tamanho que a gente chama de módulo. Viu de que maneira que operava esses vetores geometricamente, então a soma pela regra do paralelogramo, a diferença, multiplicação por escalar, multiplicação entre vetores. E depois passou por o que é conhecido como tratamento algébrico. O tratamento algébrico, que de maneira resumida, eu vou só resumir, tá bom? A gente tem então um plano cartesiano, então temos um eixo X, um eixo Y, origem, esses eixos ortogonais, tá bom? E o que a gente viu é o seguinte, dado qualquer pontinho do plano, P, com a coordenada, sei lá, X e Y, X e Y, você consegue então representar um vetor que antes era do ponto de vista geométrico como um parzinho ordenado. O vetor, digamos, V, costuma vir com a barrinha em cima, essa setinha em cima. O vetor OP tem coordenadas, então, x e y. Então, essencialmente, a gente viu que, dado qualquer vetor V, você pode representar ele por um vetor no plano, tá bom? A gente estava aqui falando no plano, porque na sequência a gente vai falar no espaço. Então, aqui, duas dimensões, x e y, tá bom? Pode ser representado por um par ordenado x e y. Viram também, então, assim, que alguns vetores recebem nomes especiais, por exemplo, o vetor nulo, então, é o Ozinho, 0, 0. O vetor I é um dos que compõe a base canônica do plano, tem coordenadas 1 e 0, e o vetor J, 0 e 1. Então, lembrando, pegar aqui de verde, por exemplo, imaginando que aqui seja uma unidade, esse é o vetorzinho I, aqui é o número 1, esse é o vetorzinho J, aqui é o número 1 também, ok? Isso, essencialmente, eu tinha visto. E qual era a vantagem de fazer esse tratamento então, algébrico, né? Ou seja, atribuir coordenadas aos vetores? Era que permitia que a gente tirasse algumas relações entre vetores, tá bom? Então, por exemplo, vocês viram de que maneira era possível determinar quando que dois vetores são iguais, ok? Então, igualdade entre vetores. Okay? Então, se nós tivéssemos um vetor U, sei lá, de coordenadas x1, y1, e um vetor V de coordenadas x2, y2, ok? Então, assim, aqui, deixa eu pôr só uma observação, tá? Para facilitar o curso, então, ok? Eu vou usar a seguinte notação. Em vez de escrever o vetorzinho V com a setinha em cima, porque a gente está num curso de vetores, eu vou trocar essa notação por vetorzinho sem a setinha, tá bom? O mais indicado é pôr a seta, mas assim, isso, como a gente está num curso de geometria analítica, então fica subentendido que sem a seta a gente está falando de vetores, tá bom? Então, por exemplo, o vetor I, que antes era escrito com a setinha, a gente pode escrever I sem a setinha, entendendo que é 1, 0. O vetor J, que antes era com a setinha, a gente pode escrever o J sem a seta, então 0, 1. O vetor nulo, então, em vez de escrever 0 com a setinha, a gente simplesmente escreve o vetor 0, ok? Então, coordenadas 0 e 0. Bom, é só uma questão de notação, tá? Acho que eu particularmente prefiro, acho
melhor não ficar botando essas setinhas, tá? Vocês vão ver que muitos livros também não utilizam essa seta, isso é só uma questão de notação, tá? Então, mas quando que os vetores U e V são iguais? Então, U é igual a V, C e somente C, eles tiverem as coordenadas cartesianas iguais. Abscissa igual a abscissa, ou seja, x1 igual a x2, ordenada igual a ordenada. y1 igual a y2. Okay? Então, essa, por exemplo, é uma das vantagens de se fazer o tratamento algébrico em vetores. Tá bom? Então, isso é tudo um resumo do que o Marcos havia falado com vocês, tá bom? Além de igualdade entre vetores, então, vocês viram também algumas operações entre vetores, tá bom? Então, operações. Então, eu vou manter a anotação, tá bom? Se os nossos vetores U tem coordenada x1, y1 e V tem coordenadas x2 e y2, ok? E nós pegarmos um número real alfa, então, como é que eu somo U mais V? U mais V é simplesmente somar as coordenadas x1 mais x2, y1 mais y2, ok? Se a gente for multiplicar qualquer vetor por uma constante escalar, então alfa vezes esse vetor é simplesmente multiplicar cada coordenada por alfa. Tudo isso faz sentido com o que foi definido geometricamente, né? Então, se você se recordar lá na regra do paralelogramo, se tivesse um vetor U, um vetor V, como é que você ia somar eles? Então, você rebatia cada um aqui, U e V, a diagonal era a soma U mais V, né? E aí, esse pontinho daqui do final, o vetor U mais V, teria as coordenadas x1 mais x2, y1 mais y2, ok? De acordo com o que a gente está definindo aqui. Né? Então, assim, é coerente com o que foi visto anteriormente, tá bom? Além de operações, então, falaram sobre o módulo de um vetor. Então, o que era o módulo de um vetor? Essencialmente é o tamanho dele, né? E como é que a gente calcula esse tamanho dele? Pode deduzir usando o teorema de Pitágoras. Então, se o vetor U tem coordenadas x1 e y1, o módulo de o vetor U é denotado por U entre as barrinhas, é a raiz quadrada de então, x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado, raiz disso, tá bom? Esse é o módulo. Ainda se a gente tivesse então tudo isso entra no nosso campo de observação ainda, tá bom? Que assim, a última aula que vocês tiveram, eu imagino que tenha sido lá em dezembro, né? Então, assim, ajuda a refrescar a memória. Se nós tivermos, então, então, vou colocar aqui, vetores, vetor definido por 2 pontos. Se a gente tiver num plano cartesiano, x e y, imagina que você, então, tem um vetorzinho A, um ponto A, um ponto B, e aí a pergunta é, né, de que maneira a gente pode definir o vetor que é dado por esses 2 pontos, né, o vetor AB. Então, se A tem coordenadas x de A, y de A, B tem coordenadas x de B, y de B, o vetor definido por AB, então, digamos que seja V o vetor definido por AB. Vou pôr aqui só para te ajudar a lembrar que esse é o vetor definido por AB. É simplesmente a gente fazer a diferença entre as coordenadas. Extremidade final menos inicial. Então, x de B menos y de B, x de A menos y de A. Esse é o vetor AB, ok? Se você estivesse fazendo referência ao vetor BA, então seria o contrário, né? Ok? Mas aí é só uma questão de como você vai definir ele. Eu acho... a última coisa, então, só para fechar a lista de coisas que vocês tinham visto, para a gente poder tentar falar algo novo hoje,
quando que dois vetores são paralelos. Então, assim, paralelismo entre dois vetores, tá bom? Então, paralelismo entre dois vetores. Essa ideia de retas paralelas, a gente até intuitivamente já tem, né? Então, assim, até que a linha do quadro serve para destacar para a gente, né? Linhas verticais paralelas, ou, perdão, horizontais paralelas, ou verticais paralelas. Mas então pensa assim, eu quero saber quando que um vetorzinho V, digamos, quando que um vetor V, vou usar a régua para ficar mais bonitinho, senão fica feio. Pronto, essa régua é chata para usar, mas agora deu certo. Então, quando que um vetor, digamos, V em amarelo, é paralelo a um vetor, digamos, U em verde. Ok? Qual é a condição para que eles sejam paralelos? Então, aqui eu tenho um vetor U. Vou deixar a barra em cima, embora eu não goste de usar. E um vetorzinho V. Ok? Então, quando que U e V são paralelos? O símbolo para vetores paralelos é essas duas barrinhas, tá bom? Então, eu digo que U é paralelo a V. Lembra lá, a gente está usando aqui assim, para U, x1, y1, para V, x2, y2, tá bom? Então, se a razão entre essas coordenadas deles forem sempre constantes, tá bom? Então, eu digo que U é paralelo a V. Se existe, esse Ezinho ao contrário significa existe, tá bom? Existe um número real alfa, tal que um seja múltiplo do outro. Então, U seja alfa V, ou V seja alfa U, não importa. Um seja múltiplo do outro. Isso significa para a gente, então, isto tá bom? Isto é as coordenadas de U, então, ó, eu chamei aqui, ó, x1, y1, tá bom? Então, olha só. x1 sobre x2 seja igual a y1 sobre y2. Então, a razão entre abscissa e abscissa, ordenada e ordenada, seja constante e igual a esse mesmo número alfa aqui, tá bom? Então, só para dar, então, um exemplo de vetores paralelos. O vetor U com coordenadas 1 e 2 e o vetor V com coordenadas 3 e 6 são paralelos. Por quê? Paralelos, pois observe que V, ele é 3 vezes U, né? Por quê? Aqui é 3 e 6, e se eu fizer 3 vezes 1 e 2, né? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. Ok? Então, V é 3 vezes U. Ou, se você quisesse olhar ao contrário, né? U é 1/3 de V, mas não diz que esse número não pode ser quebrado, ele é um número real, então pode ser, inclusive, irracional, não tem problema, tá bom? Então, U, 1/3 de V. Se você ainda pegar a razão entre eles, ó, 3 por 1 e 6 por 2 dá sempre 3. Ou 1 por 3 e 2 por 6 dá 1/3, mas é constante, tá bom? Então eles são paralelos. Então esse é um resumo do que o Marcos tinha falado com vocês, tá bom? Então assim, não é nenhuma matéria nova que eu estou apresentando, então eu vou passar a régua aqui para a gente poder tentar falar, ainda que seja pouco tempo, algo novo na aula de hoje, tá bom? Olha, então, o objetivo na aula de hoje é tentar, de alguma maneira, falar de vetores no espaço. Antes a gente estava em vetores no plano, significa, então,
que os nossos vetores só tinham duas coordenadas, pode pensar assim, só comprimento e largura, ou base e altura, tá bom? Mas assim, no nosso mundo, a gente sabe que existe a terceira dimensão, você pode pensar em comprimento, largura e altura, tá bom? Então a gente está pensando em agora algo tridimensional quando a gente está falando no espaço, tá bom? Então está falando no espaço, eu estou pensando em algo tridimensional. Nesse primeiro curso, né, que é um curso de geometria analítica, um curso introdutório, a gente para nessa noção tridimensional. Mas, de modo geral, na matemática, essas noções de vetores, elas podem ser abordadas em qualquer dimensão. Então, quadridimensional ou, de maneira geral, n-dimensional. Então, você pode ter o espaço de dimensão 20, dimensão 30, tá bom? Aqui, então, a gente para no espaço tridimensional. É conhecido como espaço euclidiano, R3, tá bom? Então, sim, só a título de curiosidade, o símbolo para vetores no espaço, a gente está falando então de vetores no espaço euclidiano R3. Esse 3 tem a ver para a gente com o conjunto de ternos ordenados, ou seja, de objetos que tenham largura, altura, comprimento, largura e altura, x, y e z, tá bom? Uma terceira dimensão, x, y e z, números reais. Lá no plano, quando a gente está falando de vetores no plano, a gente está falando de vetores com duas coordenadas, x e y, tá bom? Então, o espaço, só a título de observação que descreve esses vetores, é o espaço euclidiano R2. Tem duas coordenadas, os vetores aqui têm só x e y, comprimento e altura, ou comprimento e largura, ok? Onde x e y eram números reais. Então, este é o plano euclidiano, esse é o espaço euclidiano, tá bom? Que é o nosso objeto de estudo. Para vetores em R2, nós tínhamos a base canônica y e j, com coordenadas 1 e 0, 0 e 1. Aqui a gente precisa estabelecer essa noção de uma terceira dimensão. Então, a gente não tem só, digamos, dois eixos, a gente tem um terceiro eixo. Nós temos um eixo x, um eixo y, tá bom? E um eixo z, que agora vai ter que aparecer aqui de alguma maneira. Deixa eu só tentar fazer essa noção aqui para a gente, então. Vou pôr pontilhadinho para dar essa noção de profundidade, tá bom? Então, assim, ó, nós temos aqui um eixo Y, um eixo X, um eixo Z, ok? Três dimensões. 2 a 2, esses eixos são ortogonais, não significa que, digamos, aqui é a origem, tá bom? Que o eixo X e Y, eles são perpendiculares, mais X, então vou pôr de amarelo aqui, é perpendicular a Z, e de verde, digamos, Z é perpendicular a Y, tá bom? Então, eles são 2 a 2 perpendiculares. Este, então, é conhecido como sistema cartesiano ortogonal. Vou escrever aqui, tá bom? Então, sistema cartesiano ortogonal. Vou pôr embaixo. O, X, Y, Z. Tá bom? Então, três dimensões. Só apagar que o X ficou feio e melhorar esse X. Para o plano R2, X era chamado abscissa. Aqui é chamado abscissa também.
Y é chamada ordenada. E agora apareceu um novo ser aqui para a gente, né, que é a terceira dimensão, que é o Z, e esse Z, embora não seja relevante, assim, é o que menos importa lembrar, mas ele recebe o nome, é chamado de cota, tá bom? Então, é o eixo das cotas. Eixo das ordenadas é o eixo Y, e eixo das abscissas é o eixo X, tá bom? Esses eixos, então, eles são gerados, digamos assim, pelos vetores I, ok? A primeira vez que eu estou escrevendo esse I, vou deixar ele com uma barra em cima, e coordenadas 1, 0, 0, J de coordenadas 0, 1, 0, e agora um casinho que aparece a mais de coordenadas 0, 0, 1, ok? Então, eixo X tem a direção, né? Olha, de I, digamos que aqui seja a nossa unidade, então aqui nós temos o vetor I, vermelho aqui. Opa, ficou feio. J, também vamos imaginar que seja uma unidade. E azul, vou pôr azul, o K. Vetorzinho K também com uma unidade, tá bom? Então, são gerados. 2 a 2, eles são ortogonais, então são ortogonais 2 a 2. Significa o quê? Que se I e J são ortogonais, I e K são ortogonais, J e K é ortogonal. Tá bom? Existe um símbolo em geometria para representar que eles são ortogonais. É o seguinte, eu digo que I é ortogonal a J, essa barrinha em pé significa ser ortogonal. I é ortogonal a K e J é ortogonal a K, ok? Então, 2 a 2 ortogonais significa isso, né? I ortogonal a J, I ortogonal a K e J ortogonal a K, ou tudo mais, tá bom? Deixa eu aproveitar que a gente tem uns minutinhos aqui, eu vou pôr num aplicativo, uma mesa gráfica, que permite que a gente veja melhor isso em 3 dimensões, tá bom? Então, eu estou só esperando ela abrir, eu vou parar de partilhar a tela um minutinho e vou partilhar neste aplicativo. Já estão visualizando o... Sim, professor. Ok, obrigado. Então, esse é só para ter uma ideia de como um plano em 3 dimensões. Aqui é o legal que eu posso girar ele de qualquer jeito, tá bom? Então, assim, só para deixar mais ou menos que eu apresentei lá para vocês, o eixo Y está de vermelho, o X de verde, tá bom? Só intuitivamente, e o Z de azul. Se a gente pegar um ponto qualquer aqui, então, digamos, um ponto. Este ponto, ele tem, eu vou mandar exibir, mas ele tem 3 coordenadas. Então, deixa eu exibir valor, ok? Deixa eu exibir nome e valor. Então, nosso ponto A tem 3 coordenadas. Eu posso, sei lá, mudar esse ponto A, só para deixar uma coisa bonitinha, sei lá, -4, 2 e 5, por exemplo, ok? Então, o ponto veio para o lado de cá, -4, 2 e 5. Ok? Mas, então, essa é a ideia do plano que a gente quer trabalhar, dos vetores que a gente pretende trabalhar aqui, tá bom? Então, um vetor para a gente aqui parte da origem e vai vir para cá. A gente tem um vetor relacionado, associado ao ponto A, tá bom? Na medida em que esse A muda, é claro, o vetor muda, mas você pode dançar com ele aqui. A ideia para a gente então, nesse próximo momento do curso, falar dos vetores que têm 3 dimensões, tá bom? Todos têm 3 coordenadas, x, y e z, e ortogonais 3 a 3. E a ideia é a gente entender o que aconteceu lá com R2, que os vetores do espaço podem ser, de fato, então, representados por 3 coordenadas, tá bom? Abscissa, ordenada e o Z a gente chama de cota. Eu vou parar a tela aqui agora e vou voltar lá para poder
caminhar para encerrar a aula de hoje, tá bom? Ok, então eu dei uma ideia de como são os pontos lá. E o que a gente pode, então, para poder encerrar a aula de hoje, resumir, é que a cada ponto do espaço, vou aproximar mais para ficar melhor para enxergar, então, para poder encerrar a conclusão final da aula de hoje, é o seguinte: a cada ponto do espaço, P, do espaço R3, o que é o espaço R3, então, em matemática até redundante, espaço é R3, tá bom? Mas assim, quero dizer que tem 3 coordenadas. Irá corresponder o vetor OP. Lembrando, esse P, então, ele tem 3 coordenadas, x, y e z, tá bom? O vetor que é dado por x vezes i, mais y vezes j, mais z vezes k. Ou simplesmente a gente pode associar ele a esse ponto, x, y e z. Ok? Assim como a gente viu lá no gráfico que eu passei para vocês lá atrás. Tá? A aula vai até as 20h15, então tenho 5 minutinhos, mas fica meio confuso nesse momento eu iniciar essa parte que é análogo ao que o que vocês viram lá atrás com o professor Marcos. Então, lá atrás vocês viram, então, vetores tem 2 coordenadas. Depois falou o quê? Sobre como que faz operações com vetores, quanto que vetores são iguais, como que você soma ou multiplica vetores, e aqui é inteiramente análogo, tá bom? Então, para 3 coordenadas, quando que vetores serão iguais? Se as abscissas, as ordenadas e as cotas forem iguais. Como é que eu vou somar vetores? Para 2 coordenadas, a gente somava as abscissas e ordenadas. Para 3 coordenadas, apareceu a cota que é mais, ou seja, Z1 e Z2, a gente soma elas. Como é que multiplica por escalares? A gente simplesmente multiplica todas as coordenadas, tá bom? Então, esse é o nosso próximo passo como conteúdo, tá bom? Falar sobre operações com vetores. Para falar de operações com vetores, então, a primeira coisa que a gente fala é sobre a igualdade. Aqui eu paro, tá bom? E aí, o que eu falei que eu ia mandar vídeos complementando é nesse sentido. Então, essas operações, como que a gente soma, como que extrai o módulo, quando que vetores são paralelos em 3 dimensões, eu vou gravar o vídeo e até o final de semana tá lá na sala do Moodle para vocês assistirem e complementar esse conteúdo para a gente poder, na próxima aula, já adentrar o capítulo novo, que eu falar sobre o produto escalar entre vetores, tá bom? Mas para não ficar sem escrever nada, assim, os 3 minutos que me restam, eu vou escrever então quando que vetores são iguais. Então, um vetor do espaço que tenha coordenadas x1, y1 e z1 vai ser igual a um vetor do espaço que tenha coordenadas x2, y2 e z2 quando? Então, U é igual a V, C e somente C, aconteceu o seguinte: abscissas, ordenadas e cotas coincidirem. Então, x1 for igual a x2, y1 for igual a y2, z1 for igual a z2. Okay? Então, esta é a noção de igualdade. Com isso, vocês podem imaginar como que vai funcionar o resto, né? Como que vai funcionar a soma, e todas as outras operações que foram vistas em 2 dimensões são inteiramente preservadas aqui, tá bom? Então, tudo que acontece lá, acontece aqui para 3 dimensões, e mais, adiantando assim, sei lá, se alguém, por algum motivo, ou migrar para a área de matemática, ou resolver seguir estudos mais avançados, vocês vão ver que se você quiser estudar vetores com mais dimensões, 4, 5, 10, n de modo geral, essas propriedades são todas preservadas. Quando que vetores de dimensão qualquer são iguais? Quando as respectivas coordenadas coincidirem. Como é que eu somo vetores de qualquer dimensão?
somo as respectivas coordenadas. Como é que eu multiplico esses vetores por números? Simplesmente multiplico cada coordenada por esse número. Como que eu vou determinar o módulo, ou seja, o tamanho de um vetor qualquer? Simplesmente vou extrair a raiz quadrada da soma dos quadrados de todas as coordenadas. E isso é geral, tá bom? Como sugestão, então, assim, para ficar para a aula de hoje, eu encaminho a lista 1 de exercício, então, lista 01 de exercício. Que é a lista ao término desse primeiro capítulo do livro. Ela compreende os problemas propostos entre as páginas 40 e 45, tá bom, então? Problemas páginas 40 a 45, números 1 ao 56, tá bom? Eu, como falei, para ajudar, eu vou imprimir só essa parte específica e botar lá num cantinho, lá no Moodle de vocês, ó, lista 01, para poder guiar o estudo, tá bom? Vai dar agora, deu 8h15, só faltou uma informação importante aqui que eu anotei e não falei, mas vou falar para poder encerrar a aula, que é sobre o horário de atendimento, tá bom? Eu tinha esquecido de falar disso. Então, meus horários de atendimento, se você consultar hoje ainda lá, a Silvia não deve ter mudado por conta dos meus horários de aula, mas assim, eu já pedi para ela atualizar, tá bom? São quintas e sextas-feiras. Lá vai estar ainda segunda. Eu mandei ontem o e-mail, não sei se ela já mudou, tá bom? Mas lá ainda vai estar escrito segundas e sextas. Mas como minhas aulas agora migrou mais para o final de semana, então são quintas e sextas, das 14 às 15h30, tá bom? Ok? Aí, além disso, eu sempre, até por força desse trabalho remoto, eu estou sempre online. Então, pode mandar e-mail à vontade, que eu respondo instantaneamente, quase, a não ser no final de semana. Para genor.andrade, tudo minúsculo, tá bom? @ifg.edu.br, ou deixar uma mensagem lá no Moodle. Se procurar lá no Moodle e mandar uma mensagem, vocês vão ver que ela chega no meu e-mail também instantaneamente, eu já respondo, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma sugestão, algum comentário para essa nossa primeira aula? Estou tentando escrever minúsculo, mas eu não sei escrever minúsculo. O e-mail tudo é minúsculo, tá bom, gente? É nome e ponto sobrenome. De qualquer, pelo menos dos servidores aqui são assim. Perguntas, sugestões, dúvidas? Vou parar de partilhar a tela agora e volto aí na sala para ver se tem algum comentário também no chat. Sim, a Camila perguntou se as aulas síncronas gravadas vão ficar no Moodle. Sim, assim que a gente encerra a gravação, demora alguns minutinhos, eu não sei qual o tempo, e isso é do Gmail, tá bom? Mas ele manda o link da gravação, eu pego esse link e posto lá na sala do Moodle. Se vocês observarem na sala do Moodle de vocês, já tem lá um dos tópicos, tem lá, o professor Marcos tinha os tópicos dele, eu não mexi, mas lá no meu eu acrescentei novo. Então tem assim, links das aulas síncronas e print das aulas. É ali que eu adiciono, inclusive, esse print, esse quadro que eu fui escrevendo durante a aula, eu tiro um print dele e disponibilizo também para poder revisar o que foi falado, porque às vezes a gente fala meio rápido, só pelo tempo é curto, então assim, eu vou lá e mando o print desse quadro também. E nesses lugares, nesses links das aulas síncronas, eu aproveito para alguns momentos, como eu falei, já tem um compromisso, né, que é botar um vídeo dessas operações com vetores em R3, aí o vídeo geral é curto, só para complementar o conteúdo
que a gente teria ao longo dessas 3 horas de aula. Professor, Pois não? não bloqueia as suas aulas gravadas, não. Dê mais um tempo para a gente, por favor. Como Porque assim? na aula de matemática, de cálculo, Hum. bom, pelo menos eu não estou tendo acesso nas suas aulas gravadas. Estão tudo restrita. Não, mas é porque assim, isso é só um modo de fazer o aluno manter a sequência. A primeira aula, se você pegar lá de cálculo, certo? A primeira aula não tem restrição nenhuma. Para você assistir o print, ou seja, para você poder abrir o print da primeira aula, você tem que ter clicado no link da primeira aula. Para você poder abrir a segunda aula, então tem que ter clicado no print da primeira. Então é sequencial, entendeu? Isso assim até facilita o caminho, entendeu? Assim, Ah, o tá. que eu tenho que fazer primeiro? Você tem que ir no primeiro tópico. O primeiro tópico era a aula 1. Se você clicar na aula 1, ele te libera o segundo tópico. Na aula 2, Ah, e assim vai. tá. Até porque, Nossa, para você poder fazer o questionário avaliativo, você tem que ter aberto o último link. pois é, professor. Por isso que eu estou com maior dificuldade, porque eu não sabia, não. Não, mas é assim, é só assim, você vai ver, se você clicar lá, quando você abre o Moodle, para você abrir tal atividade, tem que falar assim, tem a restrição, você tem que ter aberto tal atividade antes, ele te remete a uma atividade antes, aí você vai vendo. Se você chegar na primeira e for clicando em todos, ele abre tudo. Ah, É tá. porque, Tudo bem. dessa maneira, a gente tem alunos que têm condições que não permite assistir aula na sexta-noite, que é a aula do cálculo 1. Eu tenho que fazer um guia de frequência à parte para esses alunos. Então, é assim que a gente Tá. consegue fazer esse controle, tá bom? Tá, ok, professor. Obrigado. De nada. Me perguntaram sobre o cálculo 2. Não serei eu, porque ele é na sexta-noite, e na sexta-noite eu já dou aula de cálculo 1. Vai ser o professor Douglas, que vai dar aula de cálculo 2. Eu peguei, não sei se alguém aqui faz, né? Mas se alguém fizer probabilidade não, perdão, matemática elementar, é comigo, tá bom? E aí, essas aulas são na quintas. Mas a de geometria continua com o horário certinho, tá bom? No mais, então, eu vou parar a gravação e assim que eu receber, eu compartilho o link lá com vocês.